Queridos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos estudar, na verdade, vamos compartilhar um pouco do mesmo evangelho que começamos a estudar na escola bíblica. Evangelho de Marcos, capítulo 4, em um dos textos também mais conhecidos, mais refletidos, mais musicados, inclusive. E antes de ler, eu quero mais uma vez orar ao Senhor e pedir misericórdia, pedir a Ele sabedoria. Vamos fazer isso? Pai querido, continuamos a Tua presença, felizes pelo que estás promovendo no nosso meio. Obrigado pela presença de cada um dos filhos e filhas aqui nessa noite, Pai. E que o Senhor, pela Sua misericórdia, possa estar continuamente, também através da leitura do texto da Tua palavra e da reflexão, falar a cada um de nós. Fala primeiro ao meu coração, para que eu possa transbordar, Senhor, e falar ao Teu povo. Se não for dessa forma, serão meras palavras e não obteremos, Pai, aquilo que é desejo nosso, que é encorajar o Teu povo, que é desafiar o Teu povo, que é fazer com que o Teu povo perceba a grandeza do Senhor, como nós acabamos de cantar. Tem misericórdia, Senhor. Usa esse tempo para edificar cada um de nós, para confrontar cada um de nós, e para que nós possamos descansar verdadeiramente no Teu colo. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Filhos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso a partir do verso 35. Diz assim o texto: Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus a seus discípulos: Vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que é que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Basta ler um texto desse para a gente ser revigorado, não é? Basta ler o texto. Se nós não disséssemos mais nada, isso já era suficiente. A palavra de Deus, ela se auto-explica, se auto-revela. E esse texto talvez seja, como eu disse aqui, um dos textos mais lidos da palavra de Deus. É um dos momentos de ação miraculosa de Jesus que mais mexe com a mente humana. Porque aquele homem, para os discípulos, homem naquele momento, filho de Deus, sim. Alguns certamente tinham alguma dúvida, mas homem e Deus no meio deles, já tinha provado de
de outras maneiras o seu poder. E já tinha curado pessoas, já tinha livrado pessoas do tormento de entidades malignas, expulsando entidades malignas e pessoas. Mas até aqui não havia ainda uma manifestação do seu poder quando se trata de controle da natureza. Isso é algo que mexe com a nossa mente. É algo que mexeu, foi algo que mexeu com a mente e o coração daqueles homens. Diz que ele estava, nós lemos um pouquinho antes desse texto, do verso 35, ele estava em um momento daqueles de ensino aos discípulos, ao grande número de discípulos, e chega uma hora já anoitecendo, cansado provavelmente, e diz que Jesus disse: filhos, vamos pegar o barco, vamos para o outro lado. E isso é uma atitude de tentar se recompor. Ele precisava descansar. E ele diz: vamos para o outro lado, preciso descansar. E diz o texto que o levaram do jeito que ele estava. Não houve preparação para o barco, ele simplesmente, eu entendo que ele estava desgastado depois de um dia todo ali de ensino, de caminhada, de cura. E aí ele entra no barco e certamente estava muito cansado, porque diz o texto que imediatamente tomou um grande vendaval naquela área, mas também diz que ele já estava dormindo com a cabeça num travesseiro. Isso significa aqueles momentos que nós estamos completamente esgotados, que a gente bate em qualquer lugar e dorme, não precisa ser numa cama, não é? A gente encosta a cabeça em qualquer lugar, a gente desfalece de tão cansado. Eu imagino que assim estava Jesus. O Jesus homem, cansado, desgastado. Você sabe que cuidar de gente desgasta. Cuidar de gente desgasta. E se a gente não tiver cuidado, a gente não aguenta. E Jesus ensina isso para mim com essa atitude dele. O momento de dizer: eu preciso me retirar para recompor também as minhas forças. Porque desgasta o dia todo cuidar de gente. Aqueles que ou são da área da psicologia ou fazem psicologia sabem disso. Todo psicólogo que clinica, que atende, ele precisa fazer a sua própria terapia. Ele precisa ter o seu tempo para vomitar, para colocar para fora tudo aquilo que ele recebe. O terapeuta precisa disso. Assim, muitos de nós que trabalhamos no cuidado pastoral, no cuidado do grupo pequeno, a gente precisa se recompor alguns momentos, porque tem hora que desgasta. Eu estou aqui com pastores aqui, eu estou com o pastor Edilson, sabe o que eu estou dizendo, eu estou aqui com o pastor Anildo, sabe o que eu estou dizendo. Certamente podem haver outras pessoas que trabalham na área da psicologia, na área do cuidado, assistentes sociais, médicos. Quando a gente lida com gente, a gente se desgasta. Jesus estava assim. E aí ele vai para o outro lado do lago e diz que no meio daquela viagem, ou próximo do meio daquela viagem, essa tormenta toma conta daquele lago e diz que os ventos sopravam de uma forma absurda e que as águas se agitavam ao ponto daquele barco ir a pique, ao ponto daquele barco afundar. E diz que Jesus, em dado momento, é acordado pelo desespero das pessoas que ali estavam, naquele barco, dos seus discípulos mais chegados, e diz: Senhor, como é que o Senhor consegue dormir numa tempestade dessa? Imagine, né? Eu não sei, eu não posso dizer, isso é uma paráfrase, né? Eu vou parafrasear isso aqui. Se Jesus disse: bom, eu preciso descansar, então, independentemente do que estiver acontecendo ao meu redor, é minha hora de reposição das minhas forças. Mas eu também não fiz nada até agora para ver até onde ia a fé de vocês. Talvez Jesus estivesse ali, né, dormindo, mas quando viu aquele chacoalhado, ele abriu um olho de um lado, abriu do outro, para ver, né, como é que Pedro vai se comportar, como é que cada um daqueles vai se comportar. Paráfrase, tá bom? Por favor, não diga que o pastor disse que Jesus fez isso, né? Mas a gente está tentando se colocar ali naquele lugar.
A gente está falando de alguém que era muito perspicaz, era perfeitamente perspicaz. E diz que ele levanta daquele barco, e ele provavelmente não grita, e ele diz: acalme-se, mar, aquiete-se, vento. Diz que imediatamente, de forma milagrosa, os poderes, a força da natureza se curva diante do poder da palavra de Jesus. E aí ele, depois que a coisa fica mais calma, e que os discípulos olham um para o outro e dizem: rapaz, nós não estamos lidando com simplesmente um milagreiro, não. É algo que vai além. Tem algo muito mais forte nesse homem que está nos conduzindo nessa trilha espiritual. É algo muito mais forte. Ele tem o domínio sobre o poder da natureza. E aí Jesus faz uma pergunta: vocês estão com medo por quê? Por que o desespero? Vocês têm pouca fé ainda. Eu estou no barco. Não é Cristiano Ronaldo, não. Não é? Eu estou aqui, não. Ele disse: eu estou no barco. Filhos, tem algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto e que eu quero compartilhar com vocês. Algumas verdades que saltam para mim e que eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa que esse texto deixa para mim é que tempestades, vendavais, são inevitáveis. São inevitáveis. Não tem como a gente se precaver de tempestade na nossa vida. A gente pode até tomar alguns cuidados para sofrer um dano menor. Mas as tempestades, elas vêm de uma forma ou de outra. Isso me faz lembrar a vida de um outro personagem bíblico chamado Jó, que pelo pai deste homem aqui, o pai de Jesus, o próprio Deus, diz a respeito dele: o meu servo Jó, não existe sobre a terra um homem mais íntegro, um homem mais reto, um homem que tenha mais sabedoria para lidar com o temor a Deus do que ele. Não existe. Mas logo depois do próprio Deus dizer isso sobre a vida de Jó, sobre o servo Jó, começam os vendavais. Começa uma tempestade e todo o seu rebanho é perdido. Olha, mexeu aonde? Em primeiro lugar ali, mexeu no bolso, mexeu na economia, mexeu no dinheiro de Jó. E aí depois vem um outro momento de tempestade, e agora não só o dinheiro, mas a família de Jó. E todos os seus filhos, fica apenas a sua esposa viva. Todos os seus filhos morrem. Uma tempestade terrível. Mas não somente a família e os seus bens, mas agora a sua própria saúde. 3 circunstâncias que acontecem com a maioria de nós. A tempestade que vem porque sofremos economicamente, financeiramente. Muitos aqui podem estar hoje aflitos porque não estão empregados, ou aflitos porque estão na iminência de perder o emprego, ou aflitos porque esperam há muito tempo já uma porta de emprego, aflitos porque não estão podendo cuidar da sua casa da forma que gostariam de cuidar. Mas tem muita gente aqui também que pode estar enfrentando uma perda muito grande. Pode estar enfrentando como aquelas famílias lá em Brumadinho, uma tempestade que perde-se
de uma hora para outra, de segundos, de um segundo para o outro, toda uma família. Toda uma família. Eu dizia agora há pouco a respeito de uma entrevista de uma repórter, e ela disse: olha, eu passei uma semana ali. Eu cheguei lá alguns dias depois da catástrofe, passei uma semana ali em Brumadinho, eu preciso voltar, eu tenho que terminar essas matérias, eu não aguento mais ficar aqui. Eu estou angustiada com tudo que eu estou vendo aqui. E não é simplesmente saber que debaixo daquelas toneladas de lama ainda tem muita gente desaparecida, muita gente enterrada viva ali. E que hoje já não tem mais vida, mas foi enterrada viva. Não é só por isso. É pelo desespero de quem ficou. Os Jós que estão naquela cidade. E ela diz, uma das coisas mais fortes que eu enfrentei é que ali eu estava conversando com um homem e ele fez a seguinte afirmação. Ele disse: olha, eu trabalhei quase 30 anos na Vale. Tudo que ela me deu, tudo que ela me fez construir em 30 anos, ela me tirou em poucos minutos. E a repórter disse ali, ele estava com uma roupa emprestada e diante de mais ou menos 11 corpos da família direta e de outros familiares e amigos. E aí o número, não há como eu não lembrar do número de Jó. Todos os seus filhos e os seus bens foram embora. Uma tempestade, filhos. Filhos, não dá para a gente mensurar a dor de um coração desse. Não dá. Por mais que nós tenhamos orado e continuamos orando, a ferida emocional, a ferida numa mente dessa é algo indescritível. Só quem perdeu alguém de uma forma trágica sabe o que eu estou dizendo. Ou pode sentir o que aquelas famílias estão sentindo. Tempestades são inevitáveis. Ninguém poderia imaginar um negócio daquele. Ninguém poderia imaginar um negócio daquele. Você não pode evitar que sua vida passe por uma tempestade. Mas existe também uma situação que nós temos a plena convicção de pessoas que estavam ali naquela cidade e conhecem a Deus e choram, estão tristes, porque a palavra de Deus nos diz isso, lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz: vocês muitas vezes serão entristecidos. Muitas vezes vocês enfrentarão tempestades. Mas uma coisa vocês não ficarão: desesperados. Vocês vão ficar aflitos, tristes, mas desesperados não. Porque desesperado fica aquele que não tem esperança. Mas quem conhece a Cristo tem esperança. Tem esperança que um dia estaremos todos juntos. E temos a certeza que ali toda lágrima será enxugada. Todo ranger de dentes cessará. Toda dor não existirá mais. Tudo será debelado pela mesma palavra, pelo mesmo poder que disse às águas: acalmem-se, e disse ao mar, ao vento: aquiete-se. A mesma palavra vai ministrar sobre nós e tirar toda dor, todo choro e todo ranger de dente. A esperança não pode ser perdida. Não pode ser perdida. Não sei se você está enfrentando uma tempestade, não sei se você enfrentará logo uma tempestade, mas eu sei que se você ama a Deus e deposita sua esperança nele, você não estará desesperado nesse momento. Você não estará desesperado. Uma outra coisa que eu observo é que, além de ser inevitável
a tempestade, ela muitas vezes é violenta demais. Violenta demais. Não tem coisa, e muitos aqui já passaram por isso, não tem coisa mais difícil do que você ouvir, muitas vezes, de um médico, e que eu não entendo isso como algo intencional, ao contrário, aquilo já é o dia a dia dele. Mas muitas vezes as palavras vêm um pouco frias, né? Sem muita humanização. Não tem coisa mais difícil do que você estar experimentando um momento maravilhoso da sua vida, talvez ganhando um netinho, talvez no começo do seu casamento, talvez comprando a sua primeira casa, experimentando algo novo, terminando uma faculdade com aquele diploma na mão, e você sente uma pequena dor, e aquela dor de repente aumenta, e você diz: eu vou ao médico, e recebe um diagnóstico de uma doença fatal. Isso desestrutura qualquer pessoa. Eu estava há alguns meses, agora foi no ano passado, tive a oportunidade de visitar nos últimos meses de vida alguém que eu conheci, que foi aqui dessa igreja na adolescência. E quando eu soube que era ela que estava com essa situação, eu tomei um susto quando cheguei lá. E essa menina já era mãe, cresceu aqui com a gente, e depois nos afastamos quando eu fui trabalhar em outra igreja, lá na primeira igreja. E quando nos reencontramos agora, ela já era mãe, tinha 2 filhos, e estava realizando há pouquíssimo tempo um dos seus maiores sonhos. Era poder terminar a faculdade junto com seu filho. E eles terminaram juntos a faculdade. E já nos últimos dias da faculdade, ela recebe um diagnóstico de câncer no pâncreas, e que vocês sabem que é praticamente fatal. E foi assim que aconteceu com ela. E foi muito difícil ver alguém em um momento tão bonito da vida, os dois, ela e o filho, terminando uma faculdade, e a festa ela não pôde experimentar. Ela não pôde experimentar. Mas ao mesmo tempo, é incrível isso. É incrível. Só quem tem essa experiência, ou quem caminha junto de quem tem essa experiência, sabe também o que eu estou dizendo. É incrível você ver alguém que tem o conforto do Espírito Santo de Deus. Você não via desespero na mente, nem na boca, nem no olhar dessa pessoa. E eu me lembro que a única vez que ela esboçou um pouco de tristeza foi quando eu perguntei: e aí, filhona, está muito difícil isso tudo. Aí ela fez: Ela já não estava nem falando direito, ela só fez: Mas depois disso ela se reanimava de uma forma extraordinária. E Deus fazia isso. E interessante que cada pessoa que entrava naquele quarto trazia uma palavra para ela. Eram anjos de Deus. Desde o zelador ao enfermeiro, ao médico, cada pessoa trazendo uma palavra para ela. E aquilo ajudava a ação do Espírito Santo de Deus. Só quem enfrenta uma tempestade violenta dessa sabe o que a gente está dizendo. Aqui eu sei que tem pessoas que ou já passaram ou estão passando por situações assim. A tempestade muitas vezes é muito violenta. Muito violenta. Quando é com o filho, então, meu Deus, como é difícil. Como é difícil. Como é difícil a gente sofrer e muitas vezes parecer que está sozinho no sofrimento. Mas não estamos sozinhos. Aquela mesma voz que disse ao mar: acalme-se, e disse ao vento: aquieta-se, ela ministra ao meu coração e ao seu agora. Acalme-se, aquiete-se, eu estou no barco. Eu estou no barco. Uma outra coisa que me chama a atenção é que
a gente aprende também muito com tempestades. A gente aprende com tempestades. Jesus disse aos discípulos aqui: por que vocês estão com medo? Vocês estavam comigo até agora há pouco, me ouvindo ministrar sobre o reino de Deus, sobre como precisa estar o coração e a mente de cada um de vocês, e em poucos minutos, em poucos instantes, vocês entram no barco, primeira tempestade que vocês enfrentam, vocês entram em desespero, e dizendo: o Senhor não se importa porque nós vamos morrer. E se morresse? Parece que Jesus está perguntando isso também, né? E se morresse? Qual é? Você tem esperança, você tem uma convicção de que aonde eu vou estar, vocês estarão também? Se tiver, você não tem que estar desesperado. Não tem que estar desesperado. Porque a ação de Deus, filhos, vocês sabem disso, o milagre de Deus não é a cura física, não é a saída de uma situação difícil. O grande milagre que Deus faz na minha vida e na sua é trazer conforto, é trazer entendimento e trazer equilíbrio para que nós possamos enfrentar essas situações. Eu conheço muita gente crente que amou o Senhor até o último dia da sua vida, mas não foi curado. Não foi curado. Foi, como diz o pastor Joel, né, eu gosto muito dessa expressão dele, foi promovido. Porque crente não morre, é promovido. Ele foi promovido, ela foi promovida. E tem muitos que são curados. Isso é mistério. Propósito de Deus para a vida de cada um. Mas eu tenho certeza de uma coisa: da mesma forma que tem um impacto que alguém é curado, tem um impacto naquele que percebe a morte não como um fim, mas como um fim necessário para um novo começo. Não apenas como um fim em si mesmo, não simplesmente para aniquilar a existência, mas um fim necessário para um novo começo. É assim que eu enxergo, é assim que eu peço a Deus que me conforte, console e direcione até o último dia da minha vida, que eu não sei quando vai ser. Não sei. Esse é o grande milagre do Senhor. E o que eu entendo é que na tempestade a gente aprende muito. Na tempestade a gente aprende assim como os discípulos aprenderam. Será que se te passassem por uma outra tempestade, eles agiriam da mesma forma? Depois do que viram? Aí você vai dizer: não, é claro, eles já sabem que Jesus está no barco. Pois é, da mesma forma nós. Deus já tem nos livrado de tantas situações, já tem nos restaurado de tantas situações, já tem feito tantos milagres na nossa vida. O maior deles nos feito acordar hoje, como diz Flávio. Nos fez acordar hoje. Tem milagre maior do que esse? Eu digo isso o tempo todo a vocês. Tem noção de quantas pessoas não levantaram hoje? Tem noção de quantas pessoas não levantaram, foram transferidos, alguns promovidos, outros transferidos. A gente aprende muito nas tempestades. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8, 28, porque Deus, Ele aproveita, Ele age, Deus usa todas as coisas que acontecem na vida, na minha vida e na sua vida, para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas. Quando ele diz todas, ele está falando de plenitude, de toda e qualquer circunstância possível. Ainda que seja a terra tremendo debaixo dos seus pés, ainda que seja um monte se lançando de um lado para o outro, de forma sobrenatural, como aconteceu em Brumadinho, ainda assim, prefira continuar confiando no Senhor, porque Ele está no barco. Ele está no barco. E é aquela voz que repete para mim e para você: acalme-se, aquiete-se, eu estou com você. A gente aprende na tempestade. A gente aprende a ser perseverante. A gente aprende a não ter mais dúvida a respeito do poder, da autoridade e da misericórdia de Deus. A gente aprende que Ele dá suporte em todo o tempo. Suporte em todo o tempo.
Na dor ou na alegria, Ele dá o suporte. E a última coisa que me chama a atenção nessa noite, porque se você pega esse texto e lê ele ainda hoje, Deus vai mostrar muitas outras coisas a você, porque a palavra de Deus se renova a cada dia, não é? Mas uma última coisa que eu quero chamar a atenção, que mexe comigo nesse texto, é que ainda que a tempestade seja inevitável na nossa vida, ainda que muitas vezes, na maioria das vezes, quando ela vem, ela é violenta sobre a nossa vida, ainda que eu tenha que aprender na dor, a tempestade não é o final da história. A tempestade não é o final da história. Jesus saiu dali, voltou para continuar o seu ministério. Todos os discípulos voltaram com ele e caminharam e cumpriram a carreira proposta para cada um deles. Eu não sei o que você está enfrentando, não sei o que você enfrentará a partir de amanhã, mas eu sei que ainda que seja difícil, ainda que seja inevitável, ainda que seja violento, não será o final da história. Jesus está contigo no barco da tua vida. E Ele ministra com graça, porque Ele ama você de uma forma especial, filho e filha. Ele ama você de uma forma especial. A mesma frase que Ele disse para Jesus, Ele diz para mim, para você, todos os dias. Você é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Conte comigo, porque eu estarei sempre no barco da sua vida. Que Deus aplique mesmo essa palavra no meu e no seu coração. Que você saia daqui entendendo que você não pode simplesmente driblar ou se desviar de todas as trombas, todas as tempestades que vêm sobre você. Algumas delas vão pegar você de cheio. Algumas delas vão desestabilizar você. Algumas delas vão fazer você querer baixar os braços. Tema do nosso ano, Hebreus 12:12. Algumas vezes você vai ser encontrado com a guarda baixa e com os joelhos enfraquecidos, porque a luta é difícil. Mas a palavra de Deus nos garante ali em Hebreus 12:12. Levantem os braços que hoje estão desguarnecendo você, e firmem os joelhos vacilantes, e façam caminhos retos para você, porque o Senhor é contigo em todo o tempo. Tem dificuldade? Eu sei que tem. Eu enfrento dificuldades. Que você escute, aquiete-se e acalme-se, porque eu estou no barco, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com vocês, nesse momento, pedindo a Deus que o que nós ouvimos da sua palavra, possa ser a experimentação, a experiência, a vivência de cada um de nós. Eu sei que é duro, sei que é difícil. Eu não estou minimizando a sua dor, de forma alguma. Eu não teria essa ousadia de minimizar a sua dor, porque eu sei, já tenho sofrido muitas vezes, e sei quando as pessoas tentam minimizar a nossa dor, isso mexe muito com a gente, deixa a gente ainda mais frágil. Eu estou querendo dizer a você que a sua dor é do tamanho do cuidado de Deus. É isso que eu estou te dizendo. Pai querido, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua igreja que se reúne nessa noite. Obrigado pela experiência do teu filho Jesus com seus discípulos, que ecoam até hoje, Pai, nos nossos ouvidos, nosso coração, trazendo alegria, nos fazendo sair dessa casa de oração, na certeza que o Senhor está no barco da nossa vida, nos ajudando a enfrentar a tempestade que é inevitável, nos ajudando a ser fortalecidos
quando elas vêm com uma violência tremenda sobre nós, nos fazendo enxergar uma oportunidade de crescer, de fazer diferente com as tempestades, e tendo a convicção de que isso não é o final da história, de que o Senhor tem escrito uma história que vai muito além do sofrimento, que vai muito além da circunstância difícil. Essa história, ela termina com Jesus de braços abertos, dizendo: eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filha. Não esmoreça, não baixe os braços, fortaleça as suas pernas, caminhe para frente. Coloca essas palavras cada dia no nosso coração, ministra no nosso coração, Pai. Traz ousadia para nós sairmos daqui de cabeça erguida, entendendo que o Senhor age através de todas as coisas para o bem daqueles que te amam, e nós te amamos. Nós queremos aprender a ter cada dia mais intimidade com o Senhor. Queremos aprender cada dia a depender mais do Senhor. Tem misericórdia de nós. Usa esse momento para nos encorajar, para nos desafiar, para nos fortalecer, para nos fazer homens e mulheres mais parecidos com o teu Filho Jesus. É isso que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Filhos, eu quero terminar esse momento. Não tem forma mais graciosa de terminar esse momento de encorajamento do que te convidando para participar da ceia do Senhor. Um momento especial de intimidade de pai e filho, de irmão com irmão. Isso aqui é um momento de comunhão. Isso aqui é um momento onde nós somos desafiados a perceber esse Jesus que morreu na cruz um dia por mim e por você, que ele diz que nesse momento nós estamos trazendo à mente a convicção, a certeza de que um dia ele voltará e estará vindo buscar a sua igreja, a minha e a você. E o convite que eu te faço é: se você está nesse momento em comunhão com Deus, se nesse momento você confessa os seus pecados, pede a Deus misericórdia, pede a Ele que possa olhar para você mais uma vez como filho, porque às vezes a gente não se vê mais como filho, a gente se vê como alguém que Deus esqueceu, mas Ele não esqueceu. Ele vê você como filho e filha, e é a esse Jesus que deu a vida por mim e por você que nós celebramos, que nós nos alegramos, que nós rememoramos esse sacrifício. E agora te convido para partilhar o pão e partilhar o suco. O pão representando o corpo dele entregue por mim e por você na cruz do Calvário, e o sangue ali derramado para nos purificar de todo o pecado, nos justificar diante do Pai e nos promover a uma vida diferente. Esse é um convite que todo aquele que está em paz com Deus, está em comunhão com a sua igreja, tem convicção de que sabe exatamente, tem discernimento do que significa os dois elementos, você é chamado a participar. Nós vamos convidar diáconos e diaconisas para estarem aqui nesse momento. Nós vamos distribuir ao mesmo tempo os dois elementos: o pão, como eu já disse, representando o corpo, e o suco de uva representando o sangue de Cristo. E é importante todas as vezes lembrarmos disso. Nós não cremos, filhos e filhas, que este pedaço de pão se transforma ou contém a mesma substância do corpo de Cristo. Nós também não cremos que esse suco se transforma ou contém a substância do sangue de Cristo. O pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco, mas eles são símbolos para todos nós do sacrifício do Senhor. Simbolizam o seu corpo, simbolizam o seu sangue. Você pode participar conosco se o autoexame, como diz o apóstolo Paulo, for feito no seu coração, e assim Deus lhe der liberdade para fazer. Eu quero, nesse momento, enquanto cantamos uma canção especial,
fazer a distribuição dos dois elementos. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou
Aleluia. Queridos, alguém que está dentro desses critérios de autoanálise, está em paz com Deus nesse momento, deixou de receber os dois elementos, aonde você estiver. Se você não recebeu e deseja fazê-lo, dê um sinal para que nós possamos levar. Todos receberam. Queridos, vamos ficar todos em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus, encontrada no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 17, diz o seguinte: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Eu quero pedir à nossa irmã e diaconisa Maristela para fazer essa oração de gratidão a Deus por esse momento. Oremos. Pai querido, obrigada, Senhor, por este momento em que podemos, como servos teus, Senhor, te agradecer pelo sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sê com essa igreja, Pai, com cada servo teu que agora participa desta ceia, Senhor, que realmente nós tenhamos feito a nossa reflexão e que nos achemos, Senhor Deus, dignos de recebê-la. Abençoa o restante desse culto, sê com o pastor Joésio, Senhor Deus, e sê também, Senhor, com aquelas famílias que sofrem, porque só Tu, Pai, podes alentar aquele sofrimento. Ajuda, Senhor Deus, a Tua igreja para que nós nos estimulemos cada dia mais, Senhor Deus, a orar para minorar, para amenizar, Senhor, o sofrimento daqueles. Fica conosco, Senhor Deus, com aquelas pessoas que estão ali trabalhando, limpando, Senhor Deus, aquele povo, com aquele corpo de bombeiro, Senhor, que tem sofrido, Pai, que está já com o emocional arrasado, Senhor Deus. Levanta pessoas, Senhor Deus, para que possam estar ali ajudando aquelas pessoas sofridas. Fica com a Tua igreja e perdoa os nossos pecados, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, comamos e bebamos dele todos. Amém. Podem sentar, filhos e filhas. Você pode depositar o recipiente do suco, está à sua frente, no banco da sua frente. Você tem o espaço para colocar esse cálice. Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto comunitário, aquele momento onde nós nos ajuntamos para celebrar ao Senhor. Mas eu queria fazer uma lembrança a você. Eu queria te dizer que agora, quando nós terminamos o culto comunitário,
e que nós passarmos por aquelas portas, começa o culto pessoal, começa o culto individual, começa o tempo de adoração. Aqui dentro a gente celebra, lá fora a gente adora. Que o Senhor dê sabedoria a cada um de vocês, e que vocês tenham uma semana debaixo da graça do Senhor Jesus. Que todas as suas decisões, todas as suas escolhas possam ser após uma longa conversa com o Pai. E que Ele traga paz ao seu coração para quando você tiver que dizer sim. E incomode o seu coração quando você tiver que dizer não. Que você tenha o seu trajeto daqui até o seu destino com toda a segurança, que Deus ponha anjos ao nosso redor para que nenhum mal nos aconteça. E que Ele nos cubra cada dia com o seu sangue. E que nós possamos nos encontrar brevemente para continuar celebrando o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Próxima quarta estaremos juntos aqui no culto de oração. Próximo domingo, manhã e noite. No sábado teremos o nosso passeio. Aqueles que estão inscritos podem no sábado estar conosco aqui, já sabem o horário, já tem todas as informações. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. 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 Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé e sair daqui celebrando o Senhor? Vamos cantar uma canção de grande celebração na Queria presença. cantar aquela canção que cantamos no início, Teu reino será para sempre. Vamos sair celebrando o nome do Senhor. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno. Vamos repetir isso. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Louvor e honra. Não esqueça de fazer sua inscrição para o retiro, nosso retiro período de carnaval. Lá na frente, as pessoas estão esperando você. Poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. O eterno Deus. Louvor e honra. Nosso Deus, todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. E louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. O eterno Deus. Teu reino será para sempre. Nós vamos sair daqui.